de cada um. Amém. Ajudando, meu Deus Santo, a vencer. Que as portas sejam abertas, meu Deus Santo, Pai. Que o Senhor, meu Deus Santo, prospera em cada um aqui da teu dízimo. Que o Senhor, Pai, abençoe cada vez mais, o Pai. Aumentando cada vez mais a fé dos teus filhos, para que nenhum volte atrás, nenhum desfaleça pelo caminho, Pai, mas continua firme da tua presença. Que o Senhor, Pai, não deixe faltar o teu lar, não deixe faltar saúde, Senhor Deus. Não deixa faltar sabedoria, Senhor Deus, Pai. Meu Deus, confirma essa grande bênção nesse momento. Que o Senhor, Pai, abençoa também, Pai, essa mensagem vai ser trazida nesta noite, meu Deus. Que cada um venha se alimentar com essa palavra, meu Deus. Cada um saia daqui, meu Deus Santo, cheio da tua graça. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos ler as Escrituras no livro de Daniel. Glória a Deus. Daniel, capítulo 3, versículo 12, ou seja, 14. Verso Daniel 3, 12. Nessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre Deus não esqueceu de ti. Aleluia. Daniel 3, verso 12. Daniel 3, 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, nem caso de ti, nem aos teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorareis a estátua de ouro que levantei? São João, 1 João, primeira carta do apóstolo São João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, meu Deus. Obrigado. verso 14. A eficácia da oração. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém. Senhor nosso Deus, aqui está a tua palavra. Sabemos que somente por meio da tua vontade é o que o Senhor vai nos ouvir. Não somente ouvir, mas também de acordo com a tua vontade, que o Senhor também nos abençoará. Tudo é de acordo com a tua vontade. O Senhor não faz nada para agradar ninguém. O Senhor não faz nada para agradar a ninguém. Tudo é de acordo com a tua vontade. E quando a vontade do Senhor é executada, aqui traz alegria para alguém. Primeiro, a vontade do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por o Senhor ter nos dado essa porção nessa noite. Porque cremos que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado. Mesmo que não pareça, mesmo que isso não pareça estranho dizer, dependendo das dificuldades, dependendo das situações, parece um paradoxo, mas na verdade o Senhor tem cuidado de nós. Sim, mas o Senhor nunca esqueceu os seus filhos.
Senhor tem memória deles, de cada um deles. E a Bíblia diz que o nome de cada um deles estão escritos na palma da mão do Senhor. Quando diz palma, é na memória do Senhor. Abençoa, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos cantar o hino, para depois nós entrarmos na palavra. Depois nós vamos orar um pouco. Amém? Amém. O maior dos sonhos, de tudo que há de mais bonito, não se pode comparar com Jesus Cristo. Amém? Não se pode. De tudo que há de mais bonito, não se pode comparar com Jesus Cristo. Nem as riquezas, nem a flor que abre no campo, nem o encanto das fontes de água que rolam para o mar, nem o parto de uma criança, nem o canto de um beija-flor superam a beleza e a luz de nosso Senhor. Aleluia. Esse é meu Deus. Aleluia. Este é meu Deus. De tudo que já senti, nada encontrei o mais bonito que fosse igual à paz do meu bem. O maior dos sonhos não pode contar o que existe de maravilhoso em Jesus de Nazaré. Pois a dor, a fome e a morte é um pouco diante deste Deus. Este Deus que trabalha todos os dias para os filhos seus. Aleluia. Este é meu Deus. Aleluia. Este é meu Deus. Aleluia. Este é meu Deus. De tudo que já senti, nada encontrei o mais bonito que fosse igual à paz do meu bem. O maior dos sonhos
não pode contar o que é. Que existe de maravilhoso em Jesus de Nazaré, pois a dor, a fome e a morte é pouco diante deste Deus. Este Deus que trabalha todos os dias para os filhos seus. Aleluia. Este é meu Deus. Aleluia. Este é meu Deus, aleluia, aleluia. Este é meu Deus, amém. Não se pode comparar, amém? Este Deus que trabalha todos os dias, vê, até a letra combinou com o que vai ser pregado. Ele não esqueceu de ti. Não se esquece. Deus não se esquece de nada. Deus traz à memória tanto as coisas necessárias e também traz em memória aquelas que deixou de ser. Ele traz à memória um ato de justiça seu e também trará à memória os atos de justiça de muitos também. De sorte que Deus pede conta do que passou. É verdade. Mas Deus não esquece de sua palavra. E quando falamos de sua palavra, estamos falando de sua promessa. Ele não esquece de sua promessa. A promessa que ele fez, ele não fez para anjos. Ele fez para filhos. O profeta disse que a nossa oração, a nossa voz, a nossa palavra, tem mais poder do que a voz de um anjo. Porque Deus, quando ouve-nos, Ele nos ouve como Pai. E nós falamos a Ele como Filho. E se Ele responde a nós, é porque Ele responde como Filho, como Pai. E se eu recebi, é porque recebi como Filho. As promessas foram feitas para os filhos. É uma promessa tão grande. Veja bem, não tem um querubim, não tem um anjo, não tem um serafim que possa substituir um filho de Deus. Não tem. Não tem. Deus não permitirá nem que anjos se assentem no seu reino e ao seu lado. Serão os filhos dele. Amém? Deus não permite que nenhum anjo leve o nome dele. Só os filhos dele que levam. Amém? Só os filhos dele que levam o nome dele. Os anjos não. Os anjos tomaram parte no nome dele em outro aspecto, em outra forma. Mas o seu nome redentor, o seu nome que redime, eles não fazem parte. Que privilégio será para um filho de Deus? Agora, já é uma grande coisa ser chamado de filho de Deus.
É ou não é? Já imaginou? Quem é seu pai? Meu pai é um Zé Ninguém. Meu pai tem até caráter. Boa pessoa, não mexe com ninguém. Te educou. Fez de tudo para te dar boa educação. Mas esse pai, ele só pode fazer aquilo que ele sabia fazer. Este pai terreno que nós temos foi apenas um condutor, algo como mordomo. Agora, se o seu pai também é cristão, é um filho de Deus também, aí é outra coisa. Mas, os filhos de Deus, eles não começaram aqui. Todo filho de Deus nunca começou aqui. Quando nós viemos ao mundo, é lei o hospital escrever o minuto e a hora que você nasceu. É lei e fica registrado. Você sabia que é uma lei registrar o momento que você nasce? E é uma lei registrar o momento que você parte? Fulano veio a óbito a tal hora, a tal minuto. Aí quando nasce, fulano, a criança veio. Quando nasce, você não tem informação adequada sobre aquela pessoa. Mas quando parte, há informação demais. E, no entanto, esta passagem momentânea, que esse Espírito eterno, que Deus criou pela sua palavra, tornando-se semelhante a Ele na sua imagem, veio aqui na terra e entrou dentro de um corpo. A princípio, Deus permitiu que esse Espírito recebesse um golpe que o enfraquecesse na sua identidade. Esse Espírito, no momento que ele desce do céu, diz João Brana, e entra no bebê, ele já sabe o que está descendo, ele já sabe quem é. Mas quando ele entra no mundo e entra num corpo de pecado, ele recebe um golpe, porque dentro de um bebê não tem consciência de nada. Aquele bebê não pode desenvolver nenhuma consciência. Mas, todavia, aquele Espírito está lá dentro, na qual esse Espírito só se achará, conseguirá achar a si mesmo nesse corpo, quando as suas primeiras consciências, quando os seus primeiros atos chocarem com sua alma. E aí ele percebe. É quando aquela criança sentiu o seu primeiro medo, seu primeiro pavor. Isto mostra que ela tem uma alma. E, no entanto, quando esse espírito parte de Deus, tem um corpo vindo na terra. Um corpo que está sendo formado no ventre de uma mulher. Água e sangue. Músculos e ossos. E, no entanto, aquele espírito ainda não entrou. Ontem eu vendo a reportagem sobre o perigo do cordão umbilical, que tem existe uma história de que se a criança nascer com o umbigo ainda enrolado, que ele pode ser enforcado. Não. Ele disse, não pode ser enforcado. Aí o médico disse, por quê? Porque ele nem respira ainda dentro do ventre. Nem respira ainda. Por quê?
permite-se que o coração bata e não permita que ele respire. Porque o respirar é o fôlego que dá para a alma no sentido da vida. Aí o médico diz, ele nem respira ainda. Então, quando esse corpo que está sendo formado aqui na Terra está prestes a vir ao mundo, ele está prestes a ser colocado para fora, e, no entanto, aquela mulher, junto com aquele homem, foram encarregados de fabricar, de construir um corpo para um espírito que está sendo aguardado para este corpo vir na Terra. E no momento que esse corpo, seja ele deformado ou não, nascido cego ou não, mudo ou não, surdo ou não, com deficiências anatômicas ou não, de qualquer maneira, aquele espírito vai ter que entrar, mesmo ele tendo força de vida. Aquele espírito entrará. Só que quando ele entra nesse mundo, para tomar este corpo que está agora prestes a sair, o profeta disse, por que os médicos põem a criança de cabeça para baixo? Porque eles se preocupam que ele não respirou ainda. Não veio nenhuma respiração ainda. E a respiração prova a vida. E o profeta disse que naquele momento um espírito enviado de Deus entra num corpo moribundo. E quando esse espírito entra nesse corpo, automaticamente também ele se torna moribundo, porque agora misturou. Ele nasce com a natureza terrena. Quem é, irmãos? Por isso que nós estamos aqui, esse corpo aqui tem princípio. Ele começou no dia em que 2 milhões de espermatozoides estavam lutando para atingir o óvulo da minha mãe. E ali estava batalhando, e quando o óvulo estava bem fértil, aquilo atingiu em cheio. Então esse corpo começou exatamente quando o óvulo recebeu uma rajada de milhões de espermatozoides, no qual um atingiria o óvulo. Quem entendeu, irmãos? E quando atingisse o óvulo, vem por aí um corpo que está sendo programado para receber um espírito que virá de Deus. Amém, irmãos? Um espírito. Quando esse espírito parte de Deus, ele não parte em converso, porque está saindo de Deus. Porém, quando ele entra no corpo, ele toma algo que é terreno, de natureza pecaminosa. E aí nós tomamos, fazendo parte do terrenal. Herdamos a imagem do terreno. E esse espírito, por ser um espírito que nunca provou nada, que nunca provou pecado, nunca sabe nada, agora ele se torna moribundo num corpo moribundo. E ele crescendo nesse corpo, ele vai falar mentira, vai falar isso tudo porque ele não sabe nada. Quem é, irmãos? E aí o que acontece? Deus envia o Espírito e diz o seguinte, eu te encontrarei lá um dia, não sei qual era. Amém, irmãos? Não sei qual tempo, mas eu te encontrarei. Uma parte de mim está indo, outra parte de mim fica. Nós vamos encontrar um dia. Só que quando o Espírito entra, ele perde consciência de tudo, porque está envolvido numa massa crítica de pecado. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Será que eu estou pregando aonde? Explicando sobre o que aqui nessa noite? Os irmãos estão entendendo? Então, ele recebe um golpe, e ali ele fica naquele corpo, moribundo, cheio de pecado. E então eu começo a crescer volumosamente dentro do corpo de minha mãe. Eu estou sendo criado em pecado. Estou sendo formado em iniquidade.
Que entendendo, irmão? Sabe que eu não estou entendendo? Formado, presta atenção. Formado em iniquidade. O tempo todo que eu estou sendo formado era o que não deveria ser. Porque iniquidade é saber fazer o que é certo e não faz. Estou o tempo todo sendo formado em iniquidade, diz a Bíblia. Formado em iniquidade. E ali tem um corpo. E quando esse corpo está próximo, perto de ser lançado ao mundo, ser concebido ao mundo, esse espírito está pronto a entrar naquele corpo. Seja ele para entrar num corpo de uma família rica, pobre, miserável, seja para entrar numa família de cor branca, negra, parda, escura, não sabe. Mas esse espírito é ordenado por Deus, e somente Deus sabe. Amém, irmãos? Amém. E entra ali. Depois de entrar nesse corpo, a única coisa que o Espírito faz o corpo, ainda informe, não totalmente formado, a única coisa que ele faz é buá, buá. Quem entendeu, irmãos? Só chorar. E mais nada. Porque o corpo sem o Espírito está morto. E agora esse Espírito que entra nesse bebê, presta atenção, o Espírito que Deus permitiu que entrasse não tem 2 meses de idade, não tem 3 meses, não tem 4 meses, não tem 1 ano. Esse Espírito é eterno. Quem entendeu, irmãos? É eterno. Porém, ele está entrando num corpo que tem começo. Um bebê. E quando este corpo está crescendo, aí nesta imagem terrenal, nós somos ensinados por mãe, por pai a dar o primeiro passo, por professor a falar a primeira frase certa. Aí o profeta vem na mensagem liderança, e os nossos primeiros passos, alguém nos guiou. Quem entendeu, irmãos? Os nossos primeiros passos, alguém nos ensinou. Quem já leu essa mensagem? Os irmãos estão captando, irmãos? Os nossos primeiros passos, alguém nos guiou. O profeta diz, mas os seus últimos passos, alguém tem que guiar. Ou esse alguém é o diabo, ou esse alguém é Deus. Os irmãos, né? Aí o que acontece? Acontece que esse espírito começa a crescer. Esse corpo começa a crescer. O espírito é eterno, ele não tem idade. Ele sabe. O corpo, sim, o corpo que foi formado tem idade. Tem até o momento que nasceu. Até a hora, o minuto. Quando chega aos seus 7 anos, esse espírito, presta atenção, esse espírito que está dentro desse corpo começa a voltar ao ato de consciência. Aquele parque que ele entra na Terra, aos 7 anos ele volta a começar a ter ideia do que é. Ele tem ideia do que é a mentira, tem ideia do que é a verdade. Quem é, irmãos? Já sabe falar mentira, sabe o que é mentira. Vocês estão compreendendo isso, irmãos? Ele passa a ter consciência dos fatos. E aí, diz o profeta, é aí, nesse momento, que ela precisa tomar a decisão. Os irmãos estão vendo? É nesse momento que ela precisa tomar a decisão. Só que ainda nós somos crianças, ainda somos bebês. Ainda tem muita coisa para poder ser feita. Presta atenção no que eu vou dizer para você. É aqui que está o segredo. Porque muito desses espíritos que entram no mundo a cada dia, quantos nasceram no hospital? Quantos nasceram no Brasil? Quantos nasceram no mundo? Ninguém nasce sem o espírito. Entendeu, irmãos? Presta bem atenção. Porém, alguns desses espíritos
são ordenados para viver eternamente. Outros não. Quem está entendendo? Uns é ordenado a viver eternamente. Outros não. Isto é opção de Deus. É escolha de Deus. E nenhum homem pode intervir nesta condição, nesta posição e nesta escolha de Deus. Nenhuma mãe poderá dizer, mas Senhor, cuidei tanto do meu bebê, cuidei tanto dele quando era criança, dei tanta educação dele. Olha o que o Senhor me fez. Olha o que o meu menino virou. Olha o que a minha menina virou. Vocês estão entendendo, irmãos? Por quê? Não é o que ela quis ser. Há um espírito lá dentro que foi ordenado de Deus para ser. Então, o que acontece? Esses espíritos que não têm identidade na salvação, que não têm identidade na libertação de Deus, que não podem ser alcançados em hipótese alguma para serem libertados, são desses que Satanás tomam com prazer para possuí-los e lhes dá uma identidade diferenciada. Meio homem, meio mulher. Porque Deus não faz meio homem, meia mulher. Deus é completo, amém? Deus é perfeito. Então, quem está fazendo essa bagunça hoje em dia, na sociedade, nessa perversão de conduta e de hábitos e de performance, não é Deus. É o diabo que tomou esses espíritos sem identidade, como diz lá no livro de Romanos, sem esperança alguma, feitos para morrerem. Deus os lançou à eterna perdição. Deus os entregou às suas próprias paixões infames para cometer torpezas entre si. E se Deus deixou para quê? Para o diabo. Os irmãos, Deus não deixou para o político, para o deputado, para o presidente, para o senador. Deus deixou para o diabo. E o diabo, então, toma essas pessoas, porque ele não é pessoas, é espíritos. Toma esses espíritos que estão nessas pessoas e as pervertem à sua imagem que Deus o criou. Quem entendeu, irmãos? Deus perverte. Porque se Satanás quer e sempre quis foi perverter essa identidade e essa imagem do homem para com Deus. E se Satanás pegar essa imagem e profanar ela, e dizer, e tomar ela totalmente, modificar ela toda, Satanás tem uma perversão na criação. Então, o que acontece? Que somente aqueles que são predestinados, é que levam os cuidados do Senhor. Amém, irmão? A Bíblia diz, os olhos do Senhor estão sobre todos da terra. Estão sobre todos os que estão acima da terra. Mas acima de quem? Por todos quem? Os olhos do Senhor contemplam quem? A Bíblia diz, contempla bons e maus, mas os olhos do Senhor estão sobre o justo. Amém, irmão? E quando se fala de justo, não implica você na justiça. Porque você não tem nenhum ato de justiça por si próprio. Mas a Bíblia está falando daqueles que são justificados, santificados. Amém, irmão? Veja, presta atenção. Para mim alcançar o Espírito Santo, para Deus batizar aquele Espírito que Ele mandou aqui e que entrou num corpo moribundo e automaticamente se sujou, levando a imagem natural,
Eu tenho que me trabalhar, vigiar e cuidar desse corpo para eu chegar no estado de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Eu tenho que trabalhar minha salvação, como diz Paulo. Mas diante de Deus, em Romanos, ele já justificou, porque mesmo os predestinados, os que vêm nesse mundo, pelo seu decreto já justificou, antes santificou, glorificou. Glória a Deus. Graças a Deus. Os irmãos estão entendendo? Então preste atenção. Aí o eleito se preocupará com a salvação. Levará os seus atos direto para serem justificados, direto para ser santificado e direto para receber o Espírito Santo. Por quê? Porque nessa alma está o desejo de Deus para fazer conforme a sua vontade. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Quando você se preocupa com o seu corpo, é você ou o seu espírito? Quando você se preocupa com a sua salvação, é você ou o seu espírito? Quando a irmã se preocupa em santificar, é você ou o seu espírito? Quando você se preocupa em dar mais a Deus, é você ou o seu espírito? É o espírito lá dentro se encarregando. É o espírito lá dentro se encarregando. Graças a Deus. Obrigado. Veja. Quando Jesus fez aquela oração, em São João 17, ele disse: eu oro, Pai, para que guardes, que venha guardar, que venha proteger, que venha assegurar estes, mas não somente esses, mas todos aqueles que vão vir, que hão de crer em mim. Amém, irmãos? Amém. Que hão de crer. Ele está falando do seu corpo ou do espírito que viria ao mundo? Não é o corpo que crê. O corpo não crê em nada. O corpo não pode crer em nada. Quem crê é o espírito. Glória a Deus. Amém, irmãos? Veja só o cuidado de Deus. Presta bem atenção. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu, mesmo vivendo no mundo, mesmo agora tendo um raciocínio, que agora eu sou racional. Até 7 anos eu era racional. 7 anos eu não sabia o que fazia. Mas com 7 anos do profeta, passei a ser racional, porque agora você mentir, você fazer isso, você fazer aquilo, sei o que é certo, sei o que é errado. Você passou a ser racional. O profeta disse: você passou? Ah, é? Então agora é hora de aceitar. Oh, Deus. Você responde por si. Que entendendo, irmãos? Você responde por si. Aí o que acontece? Então eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus. Opa, estou voltando para casa. Está voltando para casa? Não. Por enquanto não. Ainda não é. O primeiro passo, aceitar Jesus Cristo. Aceitar sua palavra. Primeiro passo. Mas vamos aqui. No fim da carreira, no fim da vida, você já fez de tudo o que precisava para poder viver uma vida limpa, viver uma vida santificada. Você fez de tudo. Você se purificou disso, purificou os olhos, purificou a língua, porque para o nosso espírito, presta atenção, para o nosso espírito entrar num estado de santificação, precisa da colaboração do corpo. Entendeu, irmãos? Precisa da colaboração do corpo. Quem está entendendo, irmãos? Para o nosso espírito ser um espírito santificado, precisa da colaboração do corpo. Por quê, pastor? Presta bem atenção. Por quê? Porque é o seguinte: você se esforçou, você se esforçou por não mentir,
você se esforçou para ser fiel à sua esposa, você se esforçou para ser um dizimista fiel, você se esforçou para poder estar nos cultos, você se esforçou para ser uma boa dona de casa, você se esforçou para ser uma boa cristã, você se esforçou em tempos quentes não cortar seu cabelo, em tempos quentes não usar roupa curta, você se esforçou por controlar sua língua, você se esforçou, ou seja, houve uma colaboração do seu espírito, do seu corpo, para que o seu espírito pudesse santificar. Amém, irmãos? Pudesse se santificar. Se santificar. Vejam bem. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. O outro corpo, presta atenção. O outro corpo. Assim, mas pastor, existe outro corpo? Como assim? Presta atenção. O Espírito para sempre não será invisível. Para sempre não será invisível. Nem o próprio Deus quis ficar para sempre invisível. Amém, irmãos? Então o que Deus fez? Deus então mandou um corpo. Não era que ele queria esse primeiro corpo, esse terrenal. Ele não queria esse corpo animal. Ele não queria, a princípio, que esse espírito, lá atrás, que ele criou, habitasse num corpo cheio de chagas. E vindo através de um concebimento maculado. Sexo. Desejo. Carne. Deus não queria que esse espírito que saiu dele santo se misturasse com a coisa imunda. A princípio, não. Então, como Deus sabe que ele quer de volta esse espírito, amém, irmãos? Amém. Então, ele providencia um corpo para esse espírito. Amém, irmãos? Um corpo. Aí o profeta diz, da maneira que você trata seu corpo, você está tratando seu corpo que está crescendo lá. Há um corpo crescendo. Aquele chama corpo celestial. Se você partir antes que venha a ressurreição, você vai direto para ele. Não come, não bebe, não dorme. Naquele corpo não sente nada. Diz o profeta. Aí vem Paulo e diz, para que eu possa ter uma melhor ressurreição. Quando Paulo diz para ter uma melhor ressurreição, ele estava falando dos cuidados do corpo. Então observe bem que Deus, então, ao terminar com esse corpo aqui, há um corpo esperando por esse Espírito que veio de Deus, veio da terra, moribundo. Depois esse Espírito recebeu algo que pudesse moldar esse Espírito. Amém, irmãos? Porque Deus queria que o Espírito voltasse lá para o céu novamente. Mas Deus não quer um Espírito todo enrolado. Deus não queria que esse Espírito que veio passear um pouquinho nesse tempo, tempo, espaço e matéria, Deus não queria que esse Espírito que veio aqui dar uma voltinha, entrar nesse corpo, possuir esse corpo. Ele não quer que esse Espírito volte para a terra, para o céu, herdando algo da terra. Amém, irmãos? Então o que Deus faz? Deus envia sua palavra. Amém? E ele enviou sua palavra e nos salvou. Então Deus sabe que esse Espírito que saiu do céu, de Deus, veio passar um tempo na terra, mas ele ficou todo enrolado. E Deus não quer ele voltar para o céu todo enrolado. Como a natureza da terra. Amém, irmãos? Aí Deus recebe ele do céu com um processo de purificação, ou seja, partir limpo e volto limpo. Amém, irmãos? E volto limpo. Volto limpo. Então, quando nós estamos aqui, nesse corpo aqui, recebendo a palavra, eu estou citando o que o irmão Branham disse, amém? Tudo que eu disse aqui foi o que o irmão Branham disse. Tudo que eu falei, em qualquer ponto aqui, eu já li na mensagem, em alguma mensagem. Então o profeta disse que esse Espírito agora acabou de encontrar sua vontade.
Nós antes vivíamos perambulando para cá, fazendo a vontade da carne, seguindo os desejos da carne, seguindo a um Senhor. Nós nunca conhecíamos a vontade de Deus. Mas quando a palavra chegou, amém, você passou a conhecer a vontade de Deus. E então você começou a crucificar a carne, para que o Espírito pudesse fortalecer. Antes o Espírito era fraquinho. Mas agora veio a palavra. Amém, irmãos? E aí você vai fortalecendo. Aí o profeta disse, você tem que estar sempre alimentando seu espírito, você tem que estar sempre alimentando ele, alimenta com a palavra, alimenta com o jejum, alimenta com a oração, alimenta com a palavra, alimenta lendo a Bíblia, amém, irmão? Porque esse espírito que partiu de Deus só reconhece ele, a palavra. Amém. Aleluia. Amém? Aí o profeta disse que existe um corpo no céu, o celestial, que também é temporário como esse aqui. Amém? Amém. Olha o que Deus está fazendo, irmão. 2 corpos para ser temporário. É como se fosse duas agulhas onde a linha tem que passar pelo buraco. Esse espírito vem nesse corpo, fica 60, 80 anos de idade, temporário. Se parte aqui, nascido de novo e moldado, nascido de novo, se ele nasceu de novo, aí você vai ver, pastor, como é que um espírito nasce de novo se ele é eterno? Não é nascer de novo no sentido que ele tem que ter princípio, mas fazer com que aquele espírito que saiu de Deus santo volta também santo. Estão entendendo, irmãos? Para fazer esse espírito que saiu imaculado de Deus volta para lá imaculado outra vez. E aí o que acontece? Acontece que quando aquele corpo aqui que viveu nessa terra cumpriu os propósitos de Deus, se ele foi para ser um bom pai, ele serviu para ser um bom pai. Se foi para ser um marido, serviu como um bom marido. Se foi para ser só um crente, serviu como um bom crente. Cumpriu-se os propósitos de Deus. Ele volta. O profeta diz, tem um corpo lá esperando por ele. É chamado de corpo celestial. É um corpo temporário. O profeta, irmão, ele está agora mesmo nesse corpo temporário. Correto, irmãos? Então esse corpo está lá. Esse corpo está lá. À medida em que nós vamos crescendo, há um corpo também crescendo. Quando você vê crentes que não se importa em dar ao seu espírito o que o espírito necessita, irmão, não tem nada nessa terra que possa saciar uma alma a não ser as coisas de Deus. É verdade. Nada. É por isso que quando tem pessoas que partem sem Deus, quando ele está partindo, quer Deus tudo de uma vez. E não pode. Quando a pessoa está partindo sem Deus, ele quer Deus tudo na hora só. E não pode. O profeta diz que tem que ser a medida da estatura, a medida. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Nós crescemos aqui em porção, em medida. E aí há um corpo também crescendo, preparado, diz a Bíblia, não por mãos terrestres, mas por mãos eternas do céu. Correto? Presta atenção numa coisa que eu vou dizer aqui para você aqui. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Quando o Espírito saiu do céu, de Deus, para vir nesse corpo, presta bem atenção. Esse corpo, independentemente, esse Espírito, independentemente vindo ao mundo, ele entraria de qualquer cor, de qualquer forma no corpo. Seja pardo, negro ou branco. A questão é como esse Espírito volta. Os irmãos entenderam, irmãos? Porque para ele voltar, diz o profeta, que depende daquele na qual está portando esse Espírito. Depende dele. Depende dele. O profeta diz, depende de você. Ele diz, você que tem que dar o primeiro passo.
Amém, irmãos? É Deus da glória. Eles dependem de você. Preste atenção que esse espírito, para voltar naquele corpo, ele não depende de Deus apenas, depende de você. Quem está entendendo? Quem está entendendo, irmãos? Quando ele partiu, Deus disse, vai. Agora, volta, depende de você. Para voltar, depende de você. De qualquer forma, ele vai ter que sair do seu corpo um dia. Agora, a questão é como que esse corpo e espírito viveu esse tempo todo na terra. De como ele foi apresentado. Como que esse espírito achou guarita nesse corpo? Como que esse espírito alinhado junto com a alma pôde ir junto com o corpo? É aí que está. Porque quando um pecador morre, seu espírito separa-se do corpo e da alma. Um pecador separa do corpo e da alma. Quando um cristão morre, ele separa só do corpo. A alma e o espírito estão casados. Amém, irmão? Amém, Deus. Os irmãos entendendo? A alma e o espírito estão casados. Mas quando um pecador parte, ele separa de ambos. Corpo, alma e espírito. O profeta diz que a alma dele está tão distante do espírito que ele não consegue ver sua alma gritando. Enquanto que um cristão, quando parte, tratou tão bem esse corpo, na qual é a sua primeira casa. Amém, irmãos? Tratou tão bem, santificou tão bem, apresentou vossos corpos em sacrifício agradável a Deus. Amém, como diz Paulo, apresentei-vos os vossos corpos santos, irrepreensíveis e agradáveis a Deus. Amém. Aí quando o corpo separa o espírito, você pensa que a alma está distante do espírito? Não, não está não. Mas quem é a alma, pastor? A alma é a natureza do espírito. Isto mostra que ela está em conexão com Deus. Mas se um pecador, um crente fronteiriço, um morno, um crente meio lá, meio cá, até a mensagem, partir sem esse corpo completado aqui, irmão, diz o profeta, que o tempo que ele levou na terra para poder ouvir de Deus e colocar sua vida em ordem, a alma não conseguia ouvir, ou o espírito não conseguia ouvir a alma. Mas um cristão que está fazendo tudo certo, tudo que a palavra de Deus pede, ele faz. Tudo que a Bíblia diz que pede, ele faz. Tudo que a vontade do Senhor deve ser executada, ele executa a vontade. Isso quer dizer que a alma e o espírito estão tão juntos, está tão junto uma com a outra. O profeta diz, o perigo não é o espírito se afastar do corpo, porque isso acontece todo dia no velório. O perigo é quando a alma se afastar do espírito. Olha a mensagem, qual é o nome dela? Não nos blasfemos não, esqueci o nome dela. O perigo é quando a alma se afasta do espírito. Não do corpo. Do espírito. Não Branham diz isso. Naquela mensagem que não nos blasfemos, não esqueci o nome dela. Agora mesmo. Aquela azulzinha. Não Branham falando daquelas pessoas morrendo no hospital. Não, não é essa não. Aquelas pessoas morrendo ali no hospital. Morrendo, gritando. O profeta disse que a alma dela está tão distante do seu espírito. Aí o profeta disse que quando está morrendo, está chegando o momento de se voltar para o que era antes. O profeta diz, nesse momento a alma vem e aproxima do espírito. Esse tempo todo que ficou distanciado, agora aproxima. E aí a alma monta um televisor e põe para o espírito. Olha aqui. Olha aqui, ó. Eu gritei contra isso. Eu gritei contra esse corte de cabelo, mas você não me ouviu. Eu gritei contra essa televisão, com essa maquiagem, com essa roupa curta, com essa falta de fé, com essa roubalheira sua na igreja. Eu gritei, mas você não me ouvia. Com essas chocarrices, com essas briguinhas, com esse disse-me-disse, com esse nervosismo, com isso, com esse mexerico, com essa língua. Eu sempre gritava, mas você não me ouvia. E o profeta disse que o espírito fica ali. E a alma mostrando tudo para ela. Ela se encontra exatamente aí. Mas um cristão, amém, irmãos, que está em harmonia
com Deus, tanto corpo, alma e espírito, não importa o quanto que o espírito deixa o corpo na sepultura, o importante é a alma e o espírito juntos. Porque o profeta disse que quando houver a ressurreição, essa alma que é a natureza do espírito entra nesse corpo e virá um corpo glorificado. Nesse corpo glorificado. E esse corpo glorificado, diz a Bíblia, será semelhante, igual ao seu. Dele, Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós teremos um corpo igual, semelhante ao dele. Do Senhor. Os irmãos entendendo? Então, irmão, é melhor permanecermos na linha do dever e ser bastante sensíveis para ouvir a alma dizer ao espírito para que o corpo corresponda. Entendendo, não? É aí que está. Por que Deus abandonou o mundo? Porque a alma não fala mais com eles. A alma não fala mais com eles. Porque a alma deles e espírito estão longe. De crente já está. De certos crentes já está. Deixa um crente, por exemplo, não se acertar nisso, naquilo outro, deixa só deixar um dia, 2 dias, não vá adiar. Deixa só um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, a alma vai se distanciando. Aí o profeta diz, não importa o quanto que eu sou aqui em cima do púlpito, ele pode até receber um sentimentozinho de que foi duro, que tem que saber alguma coisa, mas a alma está tão distante que ele pede o dia seguinte, é como se nada tivesse ouvido. Os irmãos, está entendendo? Aquela mensagem serviu para mim, eu devo melhorar. No dia seguinte é como se nada tivesse acontecido, porque a alma dele está tão distante, ele apenas recebeu um choque de informação, na qual o espírito que está dentro dele recebeu um choque, mas a alma está longe. Está longe. Quem está entendendo, irmãos? A alma está longe. Por que as pessoas? Por que o mundo está do jeito que está? Por que a palavra não faz efeito? Por que a palavra não faz efeito daquilo? Por que a palavra, o conselho pastoral não faz efeito do casal? Por que a palavra não faz efeito naquela casa? Naquele irmão, naquela irmã, naquele homem, naquela moça? Por que a palavra não faz efeito? Porque sua mente, seu espírito, está tão já engessada que a alma não fala mais com ela. Mas diz o profeta, se ela seguir assim, no dia que morrer, o espírito volta correndo para a alma. E a alma expõe para ela tudo. Eu tentei falar, eu falei várias vezes, você não me ouviu. Os irmãos entendendo, irmãos? Que coisa, né? Som incerto. Lembrei agora a mensagem, som incerto. O profeta disse que quando aquela mulher que fez um ato errado, um ato horrível, falou coisas terríveis, e a cada dia ela ficou ali, ó, na igreja. E a palavra nunca falava com ela, porque a alma dela ficou longe. Mas quando ela estava morrendo no hospital, o espírito veio, a alma chegou. A alma expôs tudo que o espírito tinha rejeitado. Já era tarde demais. Os irmãos, irmãos? É melhor ter harmonia. Amém, irmãos? É melhor ter harmonia entre os dois, alma e espírito. Alma e espírito. É melhor ter harmonia agora, entre alma e espírito. A alma está descansada. Por que a alma está descansada? Porque o espírito está descansado? Porque a alma não está acusando o espírito. E se há alguma acusação, o espírito sendo acusado, então o corpo vai lá e reflete. O que faz eu chegar perto do irmão e chorar e cair de lágrimas e dizer, me perdoe, irmão, me perdoe. Isso quer dizer que a alma alertou o espírito obedeceu e o espírito fez o corpo ir lá. Amém, irmãos? Os irmãos, mas se o corpo, eu não, ele que tem que saber comigo. Isso quer dizer que a alma está falando para o espírito não está querendo saber de nada. Os irmãos, tá vendo? Tira o dízimo, é dia de entregar o dízimo. Então, a alma diz, entrega. Aí o espírito disse, aí o corpo, junto com o espírito, os dois já estão bem amiguinhos já. Os dois já estão bem já alinhados, já está bem amizade. Não, você tem muita coisa para pagar.
Tem muita coisa. Ou alma, não faça isso. Mas é porque você é alma, você não é corpo. Eu que tenho que sofrer as consequências. Quem eu fico vendo o filho chorar é eu. A alma vai falando. Não ouve. Os irmãos entenderam, irmãos? Irmãos, existem duas formas de nós ouvir Deus. Uma que vem por fora, a palavra. E uma que vem de dentro, na alma. Amém, irmãos? Por fora Deus fala para nós todos os cultos. Amém? Só que quando você sai daqui e vai para casa, está no seu quarto, ou está na rua, ou alguma coisa que você vai fazer de errado, você não vai ouvir isso aqui. Tem que ser de dentro falando. Amém, irmãos? Não faz. Não é certo. Amém, irmãos? Vamos orar. Quem deseja orar? Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Quem deseja orar um pouquinho? Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Meu Deus, nós falamos de coisas profundas aqui, Senhor. Obrigado. Oh, Deus querido, Deus eterno, quantas vezes o Senhor tem falado conosco, Senhor? Oh, meu Deus do céu. Tenha compaixão de nós. Tenha compaixão dos nossos pecados, das nossas faltas cometidas na Tua presença, Senhor. Meu Deus, Pai, será quantas vezes, Pai querido, nós temos rejeitado a alma falar. Oh Deus, quantas vezes nós temos deixado, Senhor Deus, essa doce e suave voz. Oh Senhor Jesus, tem misericórdia. Será, meu Deus, que nós estamos tão atrapalhados, tão envolvidos, como diz o teu profeta. As pessoas estão tão envolvidas com as coisas dessa vida que não conseguem ouvir a doce e suave voz. Senhor, perdoa. Perdoa nossas falhas cometidas na tua presença, Senhor. Oh, Senhor Jesus, ajuda cada um, ajuda cada irmão. Nós pedimos por tua graça e misericórdia. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, confirma a tua presença. Oh, meu Deus querido, no nome do Senhor Jesus, pedimos por tua graça, Senhor. Pedimos por tua misericórdia. Aleluia, glória. Senhor, meu Deus amado. Aleluia. Meu Deus, olha cada um nesse momento, meu Deus Santo, Pai. Que o Senhor conhece o nosso coração, meu Deus. Porque o Senhor, meu Deus, nos deu vida para estar aqui nesta terra, meu Deus.